Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o Cidades de Fato no Enampur. Hoje vamos conversar com especialistas que estão presentes nessa 21ª edição. Oi, professor, tudo bem? Nós estamos inovando, fazendo podcast, dentro do Enampur, traduzindo as discussões que estão acontecendo aqui dentro. Hoje está conosco Rosa Moura, que é doutora em Geografia pela Universidade Federal do Paraná e pesquisadora do Observatório das Metrópoles no Núcleo Curitiba. Rosa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Professora Rosa Moura, a senhora pode trazer para a gente um histórico, você que participa desde a 2ª edição do Enampur, um histórico das atividades, de como você acha que esse evento vem se construindo ao longo do tempo? Eu estou participando, então, desde o 2º encontro da Ampur. E o que eu posso afirmar é que em nenhum momento, em nenhum dos encontros, quando eu peguei a proposta temática do evento, eu me choquei dizendo, olha, esse tema não é cabível, ou esse tema, será que tem a ver? Nunca. Sempre os temas chegaram como um corte, é isso mesmo, é isso que a gente tem que discutir. E sempre foi assim, e sempre teve mesas assim que mexeram na cabeça da gente. Eu me doutorei bem tarde, eu participei de encontros da Ampur ainda sem nenhuma titulação. Eu aprendi demais, porque os temas pegavam mesmo, te despertavam a parar para pensar naquilo, a ler aqueles autores que foram citados. Cada vez você ficava esperando já o próximo encontro, vamos ver o que vem neste. Então eu acho isso muito importante. E também vou dizer assim, não entendam que os temas são conjunturais. Porque não são conjunturais. Eu me lembro que já no encontro de Belo Horizonte, eu trabalhei com uma equipe do IPARDES e a nossa discussão foi o problema das territorialidades que estavam se constituindo a partir do crime. E a gente trabalhava naquela época não só com a região de Curitiba, como com a fronteira. E hoje a mesa que Raquel Ronick coordenou aqui, que trouxe a discussão dos ilícitos, do crime, esse é um tema contundente, importantíssimo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu conversando com uma jornalista aqui de Curitiba, falando sobre o problema da violência nas nossas periferias, eu falei, olha, a Ampur está pondo na mesa, assim, na discussão da mesa, várias pessoas para tratar só dessa questão, só da questão da criminalidade. Essa mesa está causando um impacto e essa jornalista falou, puxa vida, isso tem que dar uma matéria, porque ninguém aqui de Curitiba acredita que tenha presença de milícia ou presença de crime nas comunidades. E nós temos dissertações e teses que comprovam isso já há mais de década. Então eu falei, a Ampur está aí, está discutindo. Queria que você trouxesse uma contextualização aqui para a gente, para os ouvintes, sobre a sua participação no evento, enquanto pesquisadora que discute cidades. O que você está achando? Esse evento está fabuloso. Eu vou confessar para vocês, não joguem isso no mapa do tempo, mas eu participo da Ampur desde o 2º encontro da Ampur. Isso aconteceu nos idos ainda dos 80. Sempre achei o encontro da Ampur um ambiente assim de mais profícuo debate sobre as questões urbanas e regionais. Sempre, porque é um clima, eu diria assim, muito para cima, muita crítica, muita proposição, muitas ideias em conflito e em debate. E o mais importante é a multidisciplinaridade. A gente tem participantes da arquitetura, da geografia, desde o início, então isso daí eu acho que dá um caldo maravilhoso em qualquer debate sobre o urbano e regional. Traz uma inspiração para a gente continuar nos trabalhos, isso mesmo. E este encontro, agora, vindo lá do final dos anos 80, passei por vários, eu devo ter ido em mais de metade dos encontros realizados. E agora aqui, eu diria que eu nunca fui a um encontro tão amplo, tão bem organizado, as pessoas estão em blocos diferentes aqui, mas todo mundo se encontra, então ele tem uma coisa assim fantástica para aproximar e um conteúdo nas mesas, nas sessões que eu participei, uma que eu falei, por exemplo, um conteúdo de debate, de participação, nota 10. Estou amando. Então, Rosa, eu queria aproveitar esse momento, um momento ímpar de tê-la aqui conosco, para falar um pouquinho da Conferência das Cidades, mesmo porque nós estamos ansiosos, eu acompanho desde a primeira, tanto as municipais, as estaduais e depois a nacional, todas essas conferências. Com esses adiamentos, estamos bastante ansiosos. Nos fale um pouquinho do que está acontecendo, para onde é que nós vamos caminhar e se efetivamente, devido a esses adiamentos, não pode acontecer um esvaziamento dessas conferências. Isso que eu fico bastante preocupado, porque é o momento, inclusive, da participação às conferências, Então, nos fale um pouquinho disso, Rosa, acho que é importante. Com sua experiência,
conferência. Pois é, eu também não só participo desde a primeira, né, do ciclo, tanto local, quanto nacional, quanto estadual, como participei da elaboração da proposta, da política urbana e tudo mais. Então, a Conferência das Cidades é uma conquista, e essa conquista não pode arrefecer em hipótese alguma. Eu também sinto como você. Eu acho que a conferência teve um período áureo, com muita participação, com muita fé em que nós estamos construindo as propostas para a cidade e para o desenvolvimento urbano. E, lógico, a gente viveu momentos muito difíceis, recentes aqui no Brasil, de esvaziamento, de revogação de direitos, de revogação de leis, né, de instrumentos e tudo mais. E é difícil superar essas fases mais críticas. O que eu posso dizer é que, se por um lado a gente olha o panorama brasileiro e percebe que tem uma certa resistência, que tem até uma narrativa dizendo a Conferência da Cidade não leva a nada, a gente ouve tudo isso. Mas a experiência que a gente teve agora aqui em Curitiba foi muito positiva. Primeiro porque organizar uma conferência municipal é uma organização, gente. Não é, de repente, você convoca e vai lá, convida alguém para falar e aprova alguma proposta que saiu do nada. Não é bem isso. Você tem que ter um mínimo de preparo, uma mobilização, quer dizer, sem mobilização, e nós precisamos demais dessa mobilização agora porque teve esse recuo. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que os movimentos estavam só esperando que se abrisse um espaço. Então, como é que nós entramos nisso? O Observatório das Metrópoles tem um TED, um convênio com o Ministério das Cidades, que prevê o acompanhamento do ciclo completo das conferências, desde a capital, as municipais, a estadual, né, e depois a nacional, justamente para definir novos rumos desse ciclo de conferências. O que é que está problemático? Onde ela está tendo problemas? Como que a gente pode mudar isso? Essas propostas, essas alternativas, essa metodologia para a gente reengatar esse processo e voltar a dar a credibilidade que a conferência precisa, está, né, nesse nosso trabalho. Então, quando veio a obrigação nossa de acompanhar a da capital, de sistematizar as propostas dos municípios para a estadual, e depois de participar da nacional, o núcleo de Curitiba, do Observatório, abriu um convite não só para os seus integrantes, como para representantes de entidades dos movimentos sociais, ONGs, que tivessem interesse. Gente, a resposta foi imediata, muito forte, muito efusiva, e, né, nessa conversa a gente falou, olha, a TED não pede nenhum evento anterior, né? A gente não tem a mobilização, Curitiba que tem que fazer, a prefeitura que tem que fazer, os organizadores, com cidades. Aí o pessoal disse, não, ninguém está fazendo, vamos fazer. Nós temos que fazer. E daí alguns representantes que estavam presentes nessa reunião falaram, olhem, quem chamou a primeira conferência municipal das cidades de Curitiba, a primeira, foram os movimentos sociais. E foi o Observatório Paraná, que é o que hoje cedia, né, que deu origem ao núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles. Vamos nessa, vamos mobilizar? Vamos. E a gente promoveu o que foi chamado de pré-conferência popular das cidades. Foram 2 eventos, um evento remoto que teve inscrições que a gente... Nossa, disseram que ninguém estava interessado na Conferência das Cidades, né? Esse remoto, o objetivo principal, pelo menos, foi contar o que era a conferência, como se inscrever, quem tinha direito a se inscrever, quantos representantes, como, segmentos, texto base. Então, tudo isso que a gente viveu já, muita gente não viu. A maioria das pessoas que estavam ali não tinham participado de nenhuma conferência. Então, não sabiam exatamente, foi uma grande ajuda. É que eu estou observando. Eu acho que a gente até teria que ampliar a visão a nível nacional. Você está colocando a experiência de Curitiba. O que a gente observa é o que você está colocando. As pessoas que estão inseridas nesse contexto atualmente, elas não têm a menor ideia do que está acontecendo. E tem a conferência como uma rúbrica, né? A gente vai ter que fazer a conferência porque é uma exigência, só isso. Isso, e a partir disso, só complementando, você conclui nessa ideia que a pesquisa, ela é um formato, a partir do trabalho que vocês têm no Observatório das Metrópoles, é um trabalho que promove essa participação inclusiva das pessoas, dos movimentos? Então, aí vamos ao segundo evento da pré-conferência. O segundo foi justamente discutir propostas, conteúdo. Então aí o Observatório tinha muito a oferecer, porque a gente está produzindo informações sobre a região metropolitana, sobre Curitiba. Esse é um subsídio que os movimentos acolhem com muito valor. O saldo dessa pré-conferência foi uma participação muito consciente na conferência de Curitiba, muito crítica, por sinal, toda essa participação de movimentos coletivos, ONGs e tal, fizeram as suas críticas, bem diferente de querer criticar para invalidar. Não, vamos criticar para trazer o processo para aquilo que ele tem que ser feito, ou seja, para debater a cidade
de uma forma participativa para que a gente possa ter soluções legítimas para o espaço urbano. O resultado foi muito positivo e a gente espera agora entrar no ciclo da estadual. Tem vários municípios da metropolitana que estão convidando integrantes desses, tanto dos movimentos quanto do observatório, para participar. Então a gente está botando fé assim que pegou. Não havia muita expectativa. No nosso caso aqui, a gente está mobilizando e está despertando a expectativa. E quero acrescentar uma coisa. Os movimentos estão rejuvenescidos. Tinha uma presença de algumas pessoas históricas no movimento. Eu sou uma pessoa histórica, né? Eu participei desde a Constituinte na construção desse processo. Então, tinham algumas pessoas com os cabelos como o meu, assim, que deram o seu depoimento, contaram como foi a primeira, como foi uma segunda conferência que foi invalidada aqui, porque não houve participação popular como exigido. Então, nós temos uma história de participação. Curitiba tem uma história de participação, o núcleo acompanha essa história no que diz respeito a conferências das cidades, e o saldo que nós tivemos é que há uma renovação nesse movimento e uma renovação muito fortalecida. Não estão dormindo, não estão esmorecidos, não. E a gente fica muito gratificado com isso e muito mais gratificado em poder passar informação. Gente, o censo trouxe informações maravilhosas e a gente está podendo compartilhar isso com aqueles que querem conhecer a Curitiba e região metropolitana. Vocês vão fazer uma coordenação nacional, é isso? Sim, o observatório está com núcleos de pesquisadores já em 21 estados, onde ele não tem núcleo do próprio observatório, ele tem contatos com pesquisadores das universidades que estão apoiando o processo de conferência. E já se preparando para a nacional, hein? Ainda não, agora é estadual. Por isso que eu digo, agora nós vamos trabalhar a sistematização dos 399 municípios do Paraná, vamos para Foz do Iguaçu, vamos colocar em debate, vamos fazer a sistematização para a nacional, por isso que eu disse, Palmas vai passar por nós. E fecha o processo, então, na nacional, sempre com alguém da equipe acompanhando tudo isso. Rosa, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o público da Enampur e o público do Cidades de Fato. Para o público da Enampur, que eu digo assim, é um público já iniciado, dizer que aproveitem muito desse espaço, que este é um espaço que tem um valor assim inestimável. Quando você, sabe, à medida que o tempo vai passando, você vai perceber o quanto você aprendeu numa mesa, numa sessão livre, num debate, num corredor, no cafezinho dos Enampur da vida. Todos eles me ensinaram demais da conta. E eu tenho muito a agradecer a Ampur. E quem me chamou, quem me estimulou a participar pela primeira vez foi a Ana Clara Torres Ribeiro, no segundo encontro da Ampur. E daí, pronto, não saímos nunca mais. Eu sempre tive trabalho apresentado, em análise, publicado e tudo mais, e essa é a minha mensagem. Ampur vale muito. E para os ouvintes, para os nossos ouvintes do podcast, quero dizer que vamos confiar um pouco mais nessa geração que está começando na luta aí pelo direito à cidade, pela reforma urbana, por novos direitos. Vamos abrir espaço, porque essa turma que está chegando é muito forte, é muito boa e promete. Rosa, muito obrigada pela sua participação e até logo para os nossos ouvintes. Até logo.